Saúdo a igreja com graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 24. E nós vamos ler do versículo 25 até o 27. Mateus, capítulo 24. E nós vamos ler do 25 até o 27. O texto é maior, depois eu queria que você, com calma, lesse todo o contexto. Interessante ler todo o capítulo 24. Esse é o sermão escatológico de Jesus, o sermão que fala da segunda vinda do Senhor. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém? Amém. Mateus 24, 25 a 27. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha trazer instrução ao nosso coração, edificação, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, eu tenho ouvido algumas coisas nos últimos tempos, tanto algumas notícias que vêm pelas várias mídias, como a inquietação de várias pessoas que nos trazem perguntas acerca desse assunto. E hoje o desejo do meu coração é encorajá-los a confiar no Senhor e não se deixar levar pelos alarmistas. Muitos têm saído a propagar uma série de coisas que de modo nenhum procedem de Deus. O texto lido é tirado desse sermão escatológico de Jesus, um sermão que fala das últimas coisas, das coisas que estão por vir. E os textos correlatos a esse você vai encontrar em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Vale a pena lê-los, compará-los com calma, à luz do Espírito Santo, debaixo de oração, pedindo que o Senhor traga a cada um de nós instrução quanto àquele dia e hora em que o Senhor virá para buscar o seu povo. O texto que nós lemos, esses versículos, eles trazem aqui uma severa recomendação do Senhor quanto à sua vinda. E a gente destaca 3 aspectos dessa exortação de Jesus, dessa recomendação de Jesus. Primeiro, Jesus ele se preocupou em nos avisar antecipadamente, pois sabia o que estava por vir. O Senhor sabia que essas informações, que essas pessoas surgiriam, e isso tem acontecido desde que os pais adormeceram, desde que o Senhor foi levado aos céus, ressuscitou e subiu aos céus, desde que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, que a gente vê que há pessoas que têm se aproveitado daqueles que não têm uma instrução da palavra para trazer alarmismo, pânico no meio do povo de Deus. O segundo aspecto da recomendação de Jesus é que não devemos acreditar nos falsos anunciadores. Muitos virão com a finalidade de confundir. Não devemos acreditar nem seguir. Vamos ler a palavra. Invista tempo em leitura sistemática da palavra de Deus, à luz do Espírito Santo, debaixo de oração. Peça que o Espírito de Deus esteja instruindo você a respeito dessas coisas. E o terceiro aspecto dessa recomendação de Jesus é que na sua vinda,
todo olho o verá. Porque ele diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quantas coisas têm acontecido nos últimos tempos? Quantos boatos têm sido espalhados? E eu queria trazer uma palavra à igreja com relação a isso. Desde quarta-feira, eu não preguei na quarta, não preguei na quinta, mas trouxe um aviso com relação a isso. E hoje eu senti um desejo muito forte no coração de trazer essa instrução para a igreja. Queria fazer algumas reflexões acerca desse assunto. Primeiro, realmente tem nos preocupado a quantidade de vídeos e áudios veiculados nas mais diferentes mídias, dando conta de catástrofes, de eventos apocalípticos. Olha, tanta coisa que faz medo. Esses eventos vão desde fenômenos naturais, como terremotos, tsunamis, desabamentos de grandes edificações, como sendo castigo de Deus. Outros ainda são mais ousados e marcam dia e hora para a vinda do Senhor Jesus. E tudo isso tem causado um sem número de episódios de infartos, além de pressão alta e outras enfermidades, levando inclusive algumas pessoas a óbito. Já há notícia de que pessoas foram a óbito por conta dessas coisas que têm acontecido. Segundo lugar, não seria tudo isso uma artimanha do adversário, exatamente para causar terror no meio daqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus ou são mal instruídos? Porque existe outro fenômeno no meio do povo de Deus desses dias, que as pessoas não gostam de estudar a palavra de Deus. Se a gente fizesse um culto assim, olha, a gente vai ter um culto para prosperidade, vai ter um culto, você vai trazer isso, aquilo outro, e você vai sair daqui abençoado, ia bombar. Mas se você chama o povo para estudar a palavra de Deus, misericórdia, vem 4 gatinhos pingados. Então que a gente possa parar para pensar isso. Está faltando desejo de estudar a palavra do Senhor. Aliás, o Senhor diz por meio do seu profeta, me parece que é Oséias que fala isso: meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra. O texto citado no início é tirado desse sermão escatológico de Jesus. E dentre outras coisas, o Senhor diz ao ser indagado, sobretudo, quando essas coisas aconteceriam, porque os discípulos já naqueles dias estavam preocupados com a segunda vinda de Jesus. E o Senhor diz o seguinte: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então todos esses são sinais, inclusive a proliferação dos falsos mestres e dos falsos profetas. Fatos que já estão sendo vistos desde aqueles dias quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Terceiro lugar, não há novas revelações. Presta atenção, tudo já está aqui, tudo já foi revelado. O que falta é um abrir de olhos para perceber aquilo que já foi revelado na Santa Palavra de Deus. Então, busquemos a santificação, busquemos esse crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Acertemos, consertemos as nossas vidas. Cada um de nós sabe as áreas específicas da vida que precisa de conserto. Submeta-se à vontade soberana do Espírito de Deus, para que aquele dia não apanhe você como um laço. Olha que coisa séria, a gente tem que prestar atenção. Então atentemos para as palavras do Senhor por meio do Evangelho de Lucas. Em relação a essas coisas, o Senhor diz o seguinte: sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção.
Então o tempo é da gente levantar as nossas cabeças, erguer as nossas cabeças e exultar, porque a nossa redenção se aproxima. O Senhor está vindo para buscar o seu povo. Muitos buscam proeminência, trazendo essas notícias para causar terror, para causar pânico no meio do povo de Deus, sobretudo naqueles que não têm uma fé consistente, uma fé alicerçada na rocha eterna que é Jesus Cristo. O tempo é de preparação, o tempo é de prontidão, de vigilância. Não nos deixemos enganar. Quarto lugar, além de uma vida de santificação contínua, é necessário também conhecimento da palavra e discernimento para não se deixar assombrar pelos muitos alarmes desses falsos profetas que se levantam. Meu Deus do céu, é tanta tragédia. E nesses dias eu vi muitos áudios, muitas pessoas me ligaram perguntando determinadas coisas. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Olha, o Senhor vai derrubar tal construção, porque aquela construção foi consagrada a não sei quem. Para com isso em nome de Jesus. Claro que a gente espera que não aconteça, né? A gente espera que não aconteça. Mas não entre em desespero, não entre em pânico. Vá orar. Eu tenho certeza que quando a gente para e vai orar e se ajoelha e entra no quarto da gente, fala ao nosso Pai que vem em secreto, nosso Pai que vem em secreto nos recompensa. Aquieta o nosso coração. A Bíblia está na vanguarda dessas informações. Você lê todo esse sermão, é impressionante o que a gente encontra aqui. Os discípulos perguntaram a Jesus e receberam respostas: quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Presta atenção, está tudo aqui na palavra de Deus. Deixa de dar atenção a tanta doidice que tem por aí. Jesus aqui, ele é categórico. Não devemos seguir tais alarmistas. Já tem depressão demais, já tem síndrome de pânico demais, já tem agonia demais, já tem patologia demais, para a gente estar procurando colocar sobre as costas mais agonia. Para com isso. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Tudo virá a seu tempo. Nesses dias a gente viu cada coisa que só a graça de Jesus. Quinto lugar, os sinais da segunda vinda são muitos e não podemos perdê-los de vista em nenhum momento. O primeiro sinal foi o florescimento da figueira. Você sabe o que significa isso? Foi a inauguração do Estado de Israel em 1948. A figueira já floresceu. E a partir daí, a gente vê guerras, rumores de guerra, pestes, enfermidades estranhas, fome em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos e o bramido do mar, que assustará a muitos. Lucas diz o seguinte: os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. A perseguição contra os cristãos tem estado cada vez maior. Nesses dias nós recebemos algumas imagens de uma agência missionária dando conta de cristãos que foram decapitados, cristãos enforcados, países onde tem sido proibido você carregar uma Bíblia. Então, meus amados, atentemos para esse tempo. É tempo de vigilância, é tempo de preparação, sim, e nós precisamos estar de pé na presença do Filho do Homem. Os dias da tribulação serão abreviados por causa dos escolhidos que ainda estarão na terra. Imaginamos que estes se converterão depois do arrebatamento. Imagino isso. Não há um consenso em relação ao momento do arrebatamento. Uns são de opinião que o Senhor virá buscar a igreja antes da tribulação, são os pré-tribulacionistas. Outros imaginam que o Senhor virá para buscar a igreja, arrebatar a igreja, e nesse momento só os escolhidos verão o Senhor.
No meio da tribulação, esses são os tribulacionistas. E há aqueles que creem que o Senhor virá para arrebatar sua igreja no final da tribulação. Esses são os pós-tribulacionistas. Eu passei um tempo muito grande crendo que o Senhor viria buscar os seus, viria arrebatar a igreja antes da tribulação. Mas por tudo que eu tenho visto, eu estou mais inclinada a crer que o Senhor virá no meio da tribulação. Mas seja no princípio, no meio ou no fim, Ele virá. Aleluia. E a gente precisa se preparar. A gente precisa viver em santidade. A gente precisa buscar a presença do Senhor, né? Não sejamos meninos na fé para dar atenção a todo vento de doutrina que tem surgido em nosso tempo. O que devemos fazer? Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E fazer a obra de Deus enquanto é dia, a noite vem, quando não podemos trabalhar. Irmãos, façam a obra de Deus. Preguem a palavra em tempo e fora de tempo. Comunique a verdade de Deus àqueles que estão ao seu redor, porque o Senhor vai requerer o sangue desses da sua mão. Isso é muito sério. Ah, mas eles não vão ouvir. Não interessa se eles vão ouvir ou se não vão ouvir. O Senhor está requerendo de nós o falar, o anunciar a verdade do Evangelho. O que nós aprendemos aqui, o que é que deve ficar no nosso coração? Em primeiro lugar, é prudente não repassar vídeos e áudios supostamente revelados pelo Senhor. Para com isso. As redes sociais têm mostrado vídeos com estranhas nuvens e sons de trombetas, além de figuras aparentemente angelicais voando entre nuvens. Cuidado, diz o Senhor, que ninguém vos engane. E essas imagens supostamente tiradas do céu de Israel também foram atribuídas ao céu de Kiev, na Ucrânia. Em outras cidades do mundo, pessoas, as mesmas imagens, o mesmo som, o áudio que o vídeo traz é o mesmo. Então, vem com alarmismos. E eu vejo determinadas pessoas publicando esses vídeos como sendo uma verdade imbatível. Para com isso em nome de Jesus. Segundo lugar, vamos orar e deixar de dar ouvidos aos que se deixam manipular por ações malignas com o fim de caçar as almas. Não sabemos ao certo se o Senhor virá, como eu disse, arrebatar seus escolhidos antes, durante ou depois da tribulação, mas Ele virá. O Senhor virá buscar os seus. Preparemos-nos. Até porque há muitas opiniões contrárias com relação a isso, a gente não vai entrar nesse mérito. O fato é que Jesus virá. Primeiro, arrebatar os seus. E segundo, virá de maneira que todo olho verá. Paulo diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O Senhor está vindo. Ergam as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. O Senhor está chegando. Então, para terminar, quer vivamos, quer morramos, confiemos naquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E não nos deixemos manipular por opiniões, por presunções, por notícias que não procedem de Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Vamos orar.